Então, boa noite, pessoal. Aqui vamos retomar nossas gravações das operações do dólar, né? Depois de alguns dias de férias, descansamos, retomamos nosso trabalho aqui dentro do mercado financeiro, ok? Então, aqui começamos hoje pela leitura dos 50 minutos, onde nós tínhamos esse movimento aqui, né? Que quebrou essa estrutura, né? E começou anteriormente, ele ficou aqui travado, né? Pegou uma impulsão aqui, capturou uma liquidez desse fundo e subiu, tá? Depois nós ficamos como esse movimento como referência, né? Que eu vinha usando ele e vinha acompanhando, tá? Porém eu não fiz nada, estava de férias, então eu vim só olhando, né? E hoje decidi voltar a operar na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, tá? Depois a gente vai ter que dar uma parada porque vai começar o carnaval. Mas enquanto não começou, a gente continua nosso trabalho aqui, tá? Então, depois dessa quebra de estrutura, nós ficamos com esse ponto aqui de referência, né? Com esse fundo e com esse topo, e o preço ele veio fazendo topos mais baixos, tá? Então ele fez esse topo aqui, né? Mais baixo. Isso não quer dizer que ele ia começar uma tendência de baixa, até porque o preço, ele aqui dentro dessa estrutura, ele está bem equilibrado, então assim, provavelmente durante muito tempo ele vai oscilar aí, né? Entre os seus R$4,90 e R$5, ele vai ficar nessa oscilação aí, tá? Então ele fez esse topo aqui mais baixo, né? Depois de ter ido lá em cima, né? Aí ele voltou, né? Fez topo aqui, que também meio que ficou equilibrado esse topo, né? Esses dois aqui, e aí ele veio para descida, tá? Mas também ele não quis dizer que ele ia cair, tá? Até porque ele fez essa descida aqui e veio aqui para essa área aqui compradora, né, que estava muito protegida, né, uma área forte, né? Perceba que durante um bom tempo eles vêm testando essa área aqui e não passa dela, tá? Então essa área aqui é uma área que tem muita liquidez, tá? Aqui esse fundo verde aqui é o preço lá de trás, que só dá para ver pelo dólar futuro, né? Então é o preço está protegendo. Então aqui na sexta-feira passada, que foi o dia de payroll, né, os dados americanos, eles se aproveitaram, né, desse dado para poder impulsionar o preço. Então o preço ele faz o deslocamento, até deixei marcado aqui, ó, payroll, tá? E aqui está o movimento que o payroll fez, tá? Vocês percebam que a manipulação deles é tão forte que o que eles fazem? Eles capturam a liquidez desse fundo, né? Ó, viu como o preço passou para baixo, raspou aqui, né? Esse pessoal aqui que estava segurando o preço e se posicionou para cima, tá? Então eles fazem isso aqui, faz um movimento bem agressivo, deixam o mercado desbalanceado aqui dentro dessa área aqui laranja, que está marcada, ainda não foi mitigado ela. Provavelmente para a semana ela pode ser mitigada, né? Porém aqui em cima, pessoal, aqui em cima ela tem uma favorite gap do preço lá de trás, que ele pode sim, antes de vir aqui embaixo, ir lá em cima e fazer essa captura lá dessa liquidez que está lá em cima, tá? Então esse sell side está lá em cima, lá descansando, o preço está lá e daqui a pouco pode ser que vai lá mitigar antes de vir aqui para baixo. Enquanto isso, a gente vai operando o gráfico que a gente faz, né? Então aqui ele quebra uma estrutura, né? Com esses dados esses dados americanos do payroll, ele quebra essa estrutura aqui, né? E mesmo assim se mantém equilibrado, porque ele está dentro desse retângulo aqui, fazendo muita acumulação. Então, mesmo com esse equilíbrio dele, né, ele vem, faz essa força aqui e começa aqui, né, ficar bem fraquinho, acontecendo nada demais, tá? Então, as operações hoje foi pelo minuto. Vamos lá pelo minuto. Eu decidi operar pelo 1 minuto hoje para ver a estrutura completa do mercado, né? Já que eu estava um pouco afastado, então eu preferi, né, achar aqui no minuto confirmações para que eu pudesse, né, realizar operações dentro desse time frame, tá? Time frame curto, né? Ele oscila muito rápido, então você precisa ter um pouco mais de experiência para poder operar um minuto, né? Para quem é mais iniciante, opera ali o 15, né, o 5, né? 60, se ele souber ali o que está fazendo, mas um minuto ele é bem complicado, assim, não é para todo mundo que tem essa capacidade de raciocinar tão rápido assim, né? Porque aqui num minuto, quando quando o mercado abre, o preço ele oscila rapidamente, tá? Então o que nós tínhamos aqui num minuto? Nós tínhamos essa área aqui, essa área líquida, né, onde o preço acumulou, né, durante toda a sexta-feira, depois de toda aquela notícia, ele acumulou bastante dinheiro aqui nessa área, tá? E quando ele abre hoje, ele abre com gap, né, de alta,
né, depois desse impulso aqui. Então ele já abre capturando toda a liquidez aqui desses topos, né, e aprisionando, né, o pessoal que ficou vendido nesse fundo. Tá? Então, essa é uma observação importante, porque quando eles aprisionam alguém no fundo, né, os vendedores do fundo, eles fazem de tudo para o preço não voltar lá. Porque se ele voltar lá, o pessoal zera a posição, né, e acaba revertendo o movimento do mercado, e aí o mercado pode desencadear um movimento para onde eles não querem ir. Então, se eles abrem com pressa, né, se eles fazem esse candle de força aqui, né, olha o tamanho desse candle aqui, ele é desse tamanho, tá? Ele faz esse candle de força, ele não quer que o preço venha aqui para baixo, porque senão todo o planejamento deles vão por água abaixo, tá? Então eles vão ali, né, faz essa abertura e aí ele vem aqui fazer essa correçãozinha, né, esse descanso aqui dentro dessa área que ficou desbalanceada, tá? Em primeiro momento ali eu não faço nada, eu espero o mercado me mostrar o que ele está pretendendo fazer, e bem aqui nesse fundo, né, depois dele fazer esse candle aqui de venda, ele toma uma engolfada desse candle aqui, né? Então isso aqui já me dá um alerta, né, que o preço ele reagiu, né, a essa tentativa de queda, e aí eu já tomo a posição de compra aqui bem nesse candle vermelho aqui, tá? Esse candle vermelho, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar aqui a visão do pessoal. Só um minuto. Ó, aqui ficou melhor. Aqui fica melhor de observar. Então aqui, ó, esse candle vermelho, ele é engolfado por esse candle, bem na área, né, na área compradora, onde eles fizeram essa força, essa impulsão desde sexta-feira, já abriram lá em cima, e aqui eles fazem só uma indução de venda, colocando uma galera na venda aí, tá? Aí não era uma área que eu gostaria de comprar, né, porque é uma área de prêmio dentro dos 50 minutos. Quando a gente volta lá, a gente traça aqui o prêmio de desconto, e a gente vê que essa área é uma área perigosa de comprar, tá? É uma área de venda, não é uma área de compra, né? Porém, a gente tem que respeitar o que o preço está nos mostrando ali. A área correta de compra seria essa área verde, né? Porém, a gente reage ao que o preço nos mostra aquele dia, tá? E hoje foi bem complicado. Vamos voltar lá para o minuto. Aqui, voltamos. Deixa eu dar o zoom aqui. Tá, então depois que ele toma essa engolfada aqui desse candle, ó, eu tomo a posição de compra assim que ele rompe esse candle vermelho aqui, né? E o meu objetivo era aqui soltar nessa área aqui, que era a área vendedora, tá? Então é toda essa área vendedora. Eu não quis segurar muita posição, até porque eu estou afastado um pouco do mercado, então não estava buscando muitos pontos, até porque essa aqui, como eu falei, é uma área de prêmio, né? Meu medo era ele chegar aqui e tomar um impulso para baixo, mas não foi isso que aconteceu, tá? Então a operação aqui ela foi de 2 para 1, tá? Então aqui tinha um stop de 3 pontos, tá? Um alvo de 6 pontos. Então lembre sempre desse gerenciamento de risco, de vocês sempre estarem fazendo operação com o dobro de ganho, né, em relação à perda. Tá? Se você botar um por um, o negócio fica muito equilibrado. Então, você tem que fazer sempre 2 para 1, 3 para 1, 5 para 1. Tá? Então, eu tomei a posição de compra aqui, com um stop aqui de 3 pontos, e larguei os contratos aqui nessa linha azul. Tá? Então, comecei o dia com 6 pontos, estava ali satisfeito com esses 6 pontos, e resolvi fazer uma outra entrada quando ele chega aqui, né? Quando ele chega aqui, ele alcança o topo lá de trás, e eu vejo esse candle aqui que teve volume. Então eu achei que aqui, né, foi um equívoco meu, né, um erro técnico, eu achei que aqui era o ponto de venda, né? Achei que daqui ele poderia fazer essa retração, pelo menos para testar aqui essa área onde eles fizeram esse bloco aqui. E não foi o que aconteceu, tá? Então aqui nós temos o bloco, tá? O bloco que travou o preço. Então quando eu vendi esse candle aqui, a minha intenção era que ele chegasse aqui embaixo, tá? Então, a minha intenção aqui era largar aqui. Então aqui era um alvo de... Aqui, ó, você vê que o stop aqui era bem curto, né? Ganho bem promissor, né? Não foi ganância, foi assim... Foi uma entrada que eu acreditei, porém o mercado não faz aquilo que a gente deseja, né? Ainda mais quando a gente volta depois de um tempo parado, tá? A gente pegar ritmo, tem que pegar o time. Então ele pegou aqui minha venda, chegou a pagar alguns pontinhos, vou ver quantos pontos ele pagou.
Vou falar sobre o meu erro aqui também, tá? Ele chegou a pagar 5 pontos, né? E o stop aqui era de, ó, de 2 pontos praticamente, 1,5 ponto. Então, assim, era um 5 para 1. Deveria sim ter zerado essa posição, só que fui teimoso, acreditei que ele poderia, né, vir aqui para baixo e não veio, tá? Ele começa a retornar, eu achei que seria só um reteste aqui na área que eu estava considerando que seria uma área de oferta, e o mercado toma essa impulsão enorme, tá? Eu, de teimosia, acabei segurando a posição, né, e fui surpreendido por esse candle gigantesco aqui, tá? Então aqui eu não aguentei a pressão, estopei, tá? Então eu estopei com menos 12 pontos, né? Então eu tinha 6, passei de 6 positivo para 12 negativo, né? Então eu comecei ali a semana, porra, meio baleado depois desse movimento equivocado que eu acreditei que o mercado ia fazer, tá? Então estopei aqui, estava negativo, fiquei esperando, o mercado ele foi desenvolvendo, né? Ele fez uma acumulação aqui durante tempo bem... Ó, aqui, durante muito tempo ele ficou acumulando e do nada alguém bateu muito forte aqui, uma mão pesada aqui bateu forte e jogou o preço lá em cima, tá? Aqui nessa área amarela é um topo, tinha marcado lá atrás, né, pelos 50 minutos. Aqui tinha um topo, fiquei observando o que aconteceria nesse topo, tá? Então o que ele fez aqui nesse topo que me fez tomar a decisão de vender, né, acreditando, né? Foi uma venda dolorosa porque ele demorou um tempão para poder chegar no alvo, mas deu certo, tá? Então o que aconteceu aqui em cima, pessoal? Ele vem do movimento lá de baixo, né? Ele vem com essa pressão toda aqui. Esse candle ele foi muito forte, olha o tamanho desse volume, tá? Então aqui alguém bateu muito forte na compra, né? E por que esse camarada ele bateu forte na compra? Para chegar rapidamente aonde eles queriam vender, tá? Então esse cara ele deu liquidez no mercado para os compradores, né, se desfazerem da posição. Não sei quem foi, não sei se foi a Tullet, não acompanhei ali pelo fluxo. Então ele jogou o preço lá em cima, né, ele fez essa pressão e quando chegou lá em cima, ó, quando ele chega aqui em cima, né, ele sofre essa rejeição, tá? Essa rejeição ela vem quebrando aqui todo esse impulsionamento, ou seja, o candle começou a ficar fraco, né? Até aqui, ó, até aqui ele está fortalecido, tá? Ó, você vê que ele não aceita a rejeição e aqui ele começa a ficar fraco. Por quê? Porque ele toma um golfo aqui assim que chega no topo, tá? E eles tentam subir de novo. Deixa eu dar o zoom ali para ficar melhor de ver. Essa leitura, pessoal, tem que estar afiado, ó. Ele tenta se impulsionar de novo depois que ele sofre a rejeição nesse candle aqui, ó, e não aguenta a pressão e volta, tá? Então o que ele fez aqui? Depois dele tomar essa volta, que ele faz uma quebra de estrutura bem aqui nesse time frame de 1 minuto, né? Ele volta lá, né? Ele volta lá. Eu até deixei anotado aqui para não esquecer. E ele faz o que é chamado OB 2.0. O que é OB 2.0? É um movimento, né, em V, onde ele volta, né, acaba muitas vezes superando o order block, porém ele faz isso só para capturar a galera que vendeu aqui e que ficou temerosa que o preço fosse retomar, tá? Então ficou muita seta ali, tá? Então ele faz esse OB 2.0, eu identifico esse movimento, né? Eu entro aqui na perda desse candle verde aqui. Eu também fiquei receoso porque eu já estava no loss ali, né? Então decidi tomar o risco aqui de novo, seria minha última entrada, né? Boto o stop aqui em cima e deixo o mercado andar, tá? O mercado andou, foi andando ali a passos lentos, né? E também vou explicar sobre esse movimento aqui. Isso aqui, pessoal, é tudo realização da galera que comprou lá embaixo, tá? Então, assim, todos os compradores foram se desfazendo da posição. Porém, olha como é que esse preço cai. Ele cai assim, em passos lentos, tá? Ele cai em passos lentos, chega até aqui a mitigar esse OB aqui, né? E começa a cair nessa velocidade aqui, tá? Bem curtinho. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para evitar deixar rastro, né? Até porque se eles começam a se desfazer dos contratos com muitos contratos de uma vez, ele causa novamente um desbalanceamento aqui no gráfico, faz aqui uma volta bem agressiva e acaba deixando rastro. A galera vem vendendo atrás dele. Então, se eles começam a vender assim aos pouquinhos, né, ninguém está acreditando que a força recusou.
Até porque quem está aqui, né, quem tem tempo de gráfico, né, percebe que às vezes quando ele faz esse movimento aqui de subida, né, e ele começa a fazer esse candle pequenininho, do nada vem um candle gigante e toma todo mundo. Então, para não deixar esse rastro, eles começam a vender assim aos pouquinhos, tá? Começa a vender, aqui fica a gente tentando comprar, acreditando nisso aqui, né? E eles vêm aqui aos pouquinhos mitigando até chegar aqui nesse fundo, tá? Saí nesse fundo aqui porque considerei que depois desse lote, né, de 12 pontos, né, de positivo, negativo, fiz a terceira para o preço voltar para onde eu queria, tá? Então ele vem aqui aos pouquinhos, né, eu venho seguindo, não faço nada. A partir daqui, dessa pressão, né, dessa pressa aqui, eu começo a enforcar o trade. Então assim, eu fui enforcando, então ele me tirou, tá? Então eu retomei ali o lucro, né, retomei ali a posição positiva, fechando o dia com 9 pontos, tá? Então fechamos esse primeiro dia após o retorno das férias com 9 pontos de gain, tá, pessoal? Não operei bem, não tava com o timer ali afiado, mas consegui, né, graças ao bom Deus ali me safar. Beleza, pessoal? Eu vou continuar o vídeo, mudei um pouco ali a estrutura do vídeo, tá? Por alguns motivos pessoais, mas vamos continuar nosso trabalho aí, beleza? Boa noite aí. E amanhã vamos ter cautela, né? Porque assim, por enquanto, né, nós estamos ali meio que no bolo, tá? Ainda não mudou, né, a estrutura de... Deixa eu apagar os estudos aqui. Ele não mudou a estrutura ainda para venda, tá? Ele veio naquela queda ali toda mitigada, toda devagar. Então amanhã sim ele pode do nada, né? Você vê que ele já começou aqui a tomar um movimento para cima. Ele pode do nada, com um candle só, varrer toda aquela galera ali, né? Toda aquela liquidez ali que eles deixaram, tá? Então isso aqui, ó, esse movimento aqui de mitigação, ó, até o ponto que vai vir aqui embaixo, ele pode em 2, 3 candles ali, né, eles fazerem esse movimento sumir, tá? Faz 2, até 3, vai lá, aí sim toma um movimento para baixo. Beleza, pessoal? Boa noite aí, espero que tenham gostado. O vídeo começou a ficar com 17 minutos, mas é porque tô retomando, então assim, às vezes vai passar um... Beleza? Um abraço, uma boa noite a todos.